É senhora, é senhor. Isso aqui vai desmotivar, vai tacar um balde de água fria aí nos teus sonhos, na tua expectativa sobre morar em Portugal em 2021 ou morar em Portugal em 2022. Meu prezado, minha prezada, o meu nome é Rafael Racor. Como você já sabe, eu sou músico, sou formado em Ciências da Comunicação, moro em Portugal há mais de 5 anos, quase 6 agora, e sou português, mas também sou brasileiro. Às vezes eu recebo uns comentários do tipo: ai, mas brasileiro tem síndrome de vira-lata, complexo de vira-lata, não sei o quê. Meu amigo, minha amiga, é o que é, tá? Se você se incomoda com isso, você tem que mudar duas constituições centenárias, a Constituição brasileira, a Constituição portuguesa, e ainda vai ter que mudar toda a história do passado, toda a história da minha família, o que não é muito conveniente, tá bom? Olha, agora papo sério, papo reto aqui pra você que vem morar em Portugal, seja nesse ano ainda, seja no próximo ano. A ideia desse vídeo não é desmotivar, não é criticar, é pelo contrário, esse canal, como eu fiz já lá no primeiro vídeo, que vai fazer quase um ano já que a gente tá gravando vídeo aqui, os objetivos desse canal são informar, principalmente brasileiros, tenho muita empatia, muita compaixão pelas pessoas brasileiras que vêm aqui morar. Eu sei que a maioria vem com muita boa fé, com muito boa índole, e acabam aí se decepcionando com vários obstáculos que aparecem e acabam gerando aí uma má fama, tá, para os brasileiros aqui nesse país. É fato, não dá nem para dizer que o Portugal é preconceituoso com brasileiros, coisa do tipo. Também tem outro vídeo dissertando sobre isso, tá? Não é crítica aos portugueses, não é crítica ao país nem nada, mas que acabam fazendo alguns enganos que torna a imagem do povo brasileiro, das pessoas brasileiras que aqui vivem, um pouco deturpada, um pouco distorcida, um pouco injusta com muitos outros brasileiros. Então, antes de você vir, eu queria deixar essa dica aqui para você, essas recomendações, essas dicas que são importantes. Então, são elas. Olha, Portugal não é Finlândia, Portugal não é Noruega, Portugal não é Dinamarca, Portugal não é Inglaterra. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, Portugal é um dos países com o salário mínimo mais baixo da União Europeia. É facto. Você não vai ganhar 18 libras a hora aqui. Você vai ganhar cerca de 6. Se você tiver um trabalho até que razoável, você vai ganhar 6 euros a hora, 7 euros a hora. O que vai totalizar aí no final do mês líquido para você cerca de 650 euros. Pode ser até menos do que isso. Pode ser o bruto 650, que é o mínimo. Alguns empregos comuns costumam totalizar cerca de 900. Por exemplo, você vai fazer telemarketing na Teleperformance, na Ascend, é isso o nome daquela empresa? Eu não lembro o nome. Enfim, foda. Um outro trabalho qualquer, um trabalho num bar, enfim, vão ter muitos part-times, isso quer dizer trabalho meio período, muitos outros empregadores vão te pedir para emitir recibo ao invés de pedir um contrato. Por quê? Porque quando você emite recibo é como se você fosse o seu próprio chefe, não é self-employed, cara, você é um empreendedor, cara, business do sucesso futuro. O que acontece? Acontece que você é quem tem que pagar as tuas deduções, o teu imposto de renda, a tua retenção para segurança social, enfim, serviços públicos, tudo isso. Então, para o empregador fica muito mais barato. Agora, o que eu realmente quero te dizer que pode te desanimar além disso, do salário. Muita gente diz assim, eu vou para Portugal, porque Portugal pelo menos paga em euro. Cara, paga em euro sim, óbvio, é a moeda corrente, mas também gasta em euro, né? Então, se você sai de Portugal com um salário mínimo português, cara, o seu salário mínimo ele é muito inferior ao da Espanha, muito inferior ao da França, muito inferior ao da Inglaterra, enfim. Então, pode ser que você fique um pouco limitado aí nas suas expectativas. Você que pensou, vou para Portugal vender água na rua, primeiro que já não pode, né? Tem que ter licença para tudo aqui. Muitas vezes as licenças são inatingíveis ou não existem órgãos competentes que emitam essas licenças para você. Enfim, eu faço muitos parênteses, né? Peço desculpa, mas é porque o papo é mesmo sério. Então, acabo sempre dando uma empolgada e puxando um pouco a mais. Seguinte, Portugal tem muitas falhas também. Portugal, você vai ver,
Lisboa, vou falar de Lisboa, tá? Acho injusto generalizar o país, acho injusto falar do país como um todo, sendo que eu vivo em Lisboa e eu tô usando como base Lisboa. Não é a cidade da Barbie, tá? Aqui não é uma cidade do Lego, tem lixo na rua, não é muito normal. Honestamente, eu vivi em São Paulo muitos anos e São Paulo é muito mais suja do que Lisboa. Até porque São Paulo tem 20 milhões de pessoas, o que quer dizer 2 vezes a população do país inteiro aqui. Só a cidade de São Paulo. Então assim, aqui tem lixo, aqui tem falta de educação por muitas vezes, tem também, não é o normal, tá? Eu acho Lisboa muito mais polida, muito mais educada, muito mais limpa do que São Paulo. Principalmente o ar, não tem nem comparação, cara, uma cidade assim perto de São Paulo. Mas também não é a Disneylândia, tem seus defeitos sim. E você que é brasileiro, por favor, não vem pra cá e fica falando mal da cidade, falando mal do país o tempo todo, falando mal do português, falando mal de não sei o que. Mano, eu tenho vários amigos portugueses e é chato, é frustrante pra pessoa que fica o tempo todo falando mal e fica o tempo todo falando, ai que no Brasil isso aqui, ai que no Brasil, ai nossa que os brasileiros fazem. É chato, é tipo chato. Então tenha isso em mente. Portugal tem muitos problemas, a Europa, todos os países que você for na face da terra, você vai encontrar problemas e soluções, você vai encontrar pontos positivos e negativos muito parecidos com as coisas que te incomodam aí onde você está, talvez em maior ou menor grau, mas você vai encontrar com certeza. Então assim, pensar em fazer uma imigração para melhor, tem também esse risco de você se frustrar fortemente, principalmente se você não conhece o país que você está indo, né? No caso aqui, estamos falando de Portugal, mas isso poderia se aplicar para qualquer outro país. Por exemplo, tem muitos brasileiros na França e chegam lá e não sabem falar francês. Na França também tem uma dificuldade um pouco maior para arrumar emprego. Você precisa ter, para estar elegível de ter um emprego, não é tão simples quanto Portugal. E Portugal facilita muito que brasileiros cheguem aqui e no dia seguinte consigam trabalhar legalmente. No entanto, falando sobre isso, vamos falar sobre essa área de trabalho. E eu tenho que ser muito honesto com você, porque eu vejo vários canais aqui no YouTube falando de emprego aqui e tudo mais, que Portugal tem uma baixa taxa de desemprego, etc. É verdade? É verdade. No entanto, eles falam, inclusive eu mesmo tenho vídeos falando sobre essas questões em Portugal, mas é com base nos anos anteriores. A gente está passando por uma pandemia desde 2019, né? Desde o final de 2019, para ser mais preciso, aqui na Europa desde o começo de 2020. Então, entre 2020 e hoje, que é agosto de 2021, nós ainda estamos num período muito incerto de tudo. Então não dá para dizer para você, venha a Portugal porque Portugal tem emprego, pô, Portugal tem turismo, Portugal está subindo, Portugal está enriquecendo. Olha, estava tudo assim, numa reta ascendente até 2019. Realmente, empregos aqui era a coisa mais fácil de se achar. Eu tenho vídeos aqui onde eu toquei na rua por alguns meses e cheguei a ganhar mais de 180 mil reais. É verdade, tá lá. Eu vou deixar o vídeo aqui, ó, ou aqui ou aqui. E você assista lá esse vídeo, tire suas conclusões. São verdades, tá? Eu não invento coisas aqui nesse canal, não dou minha cara aqui pra falar bobagens, inventar coisa. Tudo é com base na minha experiência. Pode até ser, às vezes, experiências um pouco raras ou diferente dos outros, mas são experiências reais. E é isso que eu quero passar pra você aí que tá me assistindo. Antes de mais nada também, nesse vídeo aqui eu já esqueci de falar, mas eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho aí com as notificações, tá lá todos os vídeos, assinala essa opção para que você receba sempre vídeos novos desse canal. E também clica no gostei, comenta aí qualquer coisa uma dúvida pertinente, qualquer coisa que você queira saber, enfim, coisas desse tipo. Então, coisas aí que tem potencial, entre todas essas coisas que eu falei, que tem potencial de te desestimular, te desencorajar de morar em Portugal, coisas que vão te fazer desistir de morar em Portugal. Essas são algumas delas. O emprego hoje está bastante escasso em Portugal. Não tá fácil de você chegar em qualquer bar e arrumar um freelance, ou você arrumar um emprego mesmo contratado. Pelo contrário, os empregadores estão demitindo muitas pessoas. Um time antes, um restaurante antes que funcionava com 10 pessoas, agora deve estar funcionando com 4, fazendo o trabalho para 10. Tá sensível, o terreno tá sensível. Venha você em 2021 ou em 2022 morar em Portugal, saiba disso. É possível que leve um tempo para que Portugal restabeleça a evolução, né, que vinha tendo até 2019. O mesmo serve para o turismo. Muita gente e pessoas que pensam corretamente
sabem que Lisboa é super turística. Aqui a gente fala inglês o tempo todo. A maioria dos meus amigos são de outros países daqui da União Europeia, não são nem brasileiros nem portugueses, apesar de eu ter muitos amigos brasileiros e portugueses. No geral, nós nos inclinamos a falar inglês, porque sempre no nosso grupo tem pessoas que não falam português e moram aqui e tal. Mas mesmo assim, atualmente, para trabalhar com área de turismo, né, por exemplo, você que é músico como eu, ou você que pretende fazer qualquer tipo de atividade que lide diretamente com o turismo, saiba que o turismo enfraqueceu muito aqui, mesmo o turismo da União Europeia. Agora, nesse momento que eu estou gravando os vídeos, nós estamos tendo os piores números de casos de Covid desde fevereiro de 2021, e a gente está aqui mais ou menos no meio do verão. Inclusive, eu mesmo peguei Covid. Mas estou bem, tudo passou bem, pronto. Não vamos falar sobre isso neste vídeo, porque eu queria deixar claro aqui para você que tá desavisado e tal, porque o Brasil tá ruim e você quer uma solução imediata, saiba disso. Qualquer lugar do mundo tá também um pouco sensível. Não cai muito nesse papo não das pessoas, isso aqui tá, olha, aqui tá assim, olha, aqui a gente não tá usando máscara, olha, aqui as coisas já voltaram ao normal. Não cai nesse papo não, porque mesmo o Reino Unido, que tava com essa propaganda de estar voltando ao normal, todo mundo sem máscara no mercado, nas ruas, etc., já estão aí considerando uma próxima onda pior. Então tomar cuidado com essas informações. O mundo inteiro está bagunçado com essa pandemia. Alguns governos agiram melhor, tiveram melhores respostas nas horas melhores, talvez com mais recursos, ou até com menos recursos, mas tiveram mais compreensão do povo, dos empregadores e dos governantes, e conseguiram se livrar. Diga-se de passagem, Portugal veio mó bem aí durante a pandemia toda. Chegou fevereiro, cara, foi um caos, assim. As pessoas não tinha leito, as pessoas estavam mesmo em sério perigo, muito perigoso. Agora tá mais controlado por conta das vacinas e tal. Mas não vou falar nisso porque também é capaz de que o YouTube sinalize meu vídeo aí por estar falando desse assunto. Então pronto, não querendo jogar um balde d'água nos seus planos, não querendo te desencorajar ou coisa do tipo, pelo contrário, eu quero que você reflita, que você avalie, assista vários vídeos no YouTube, reavalie as suas escolhas, considere esse vídeo aqui e pense melhor se é realmente isso que você quer. Será que não vale mais a pena você esperar mais uns anos? Vamos supor que você tem um trabalho aí, tá trabalhando de home office, consegue juntar um dinheiro? Pô, espera um pouco mais de tempo. De repente você junta mais dinheiro, vem numa hora que você tá muito mais seguro, vai ser melhor para você. Ou de repente você vem agora, acaba tendo que ficar de lockdown aqui, não tem documento, não tem trabalho, vai ficar só torrando dinheiro aqui esperando uma solução. E pode ser que essa solução demore muito, seu dinheiro vá ralo abaixo, você volte pro Brasil assim, com uma mão na frente e outra atrás, gastou reserva financeira, gastou tudo, ficou ilegal, deu tudo errado. Então põe a mão na consciência, pensa mesmo se é isso que é o mais correto a se fazer agora, tá bom? Espero que essas dicas sejam úteis, que esses conselhos dessa pessoa aqui que vos fala possa trazer aí alguma clareza nessa tua cabeça aí. Vejo você numa próxima, um abraço e tchau.